Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos falar mais uma palestra, né? Teremos essa palestra falando sobre sabedoria. Acho que é um assunto muito importante para todos nós, para a vida que vivemos atualmente. Precisamos falar de sabedoria, né? Vou acender aqui meu incenso para dar um bom aroma aqui para todos nós e já iniciaremos com o nosso piano. Bom, vamos lá, meus amigos. Um momento importante para todos nós. Vamos falar de assuntos importantes, como eu disse. O assunto é sabedoria. Vou abrir aqui a tela para vocês me acompanharem. E vai ser um assunto muito interessante. Bom, esse assunto está relacionado à sabedoria Rosa Cruz aplicada sobre prosperidade. É um texto Rosa Cruz sobre sabedoria. Eu achei muito interessante. Fiz algumas anotações, eu acho que são bem relevantes aí para o assunto que vamos tratar, né? Bom, aqui fala sobre diferentes situações e sobre circunstâncias bem reais, não é nada abstrato, né? É algo bem concreto, bem vivenciado na nossa sociedade. Então vamos falar de sabedoria ligado à aplicação dela na vida,
Não somente aquela especulação filosófica ou pensamentos abstratos que não têm menor conexão com a realidade, tá bom? Então vamos começar a falar sobre o homem, né? O homem e mulher têm direito de ter sucesso na vida desde que esteja em conformidade com o que é bom, ético e moral. Olha que interessante. Nós temos o direito de ter sucesso. Então nascemos e temos o direito de ter realizações. E o que acontece? A nossa vida é tão cercada, tão medíocre às vezes, nosso pensamento é tão medíocre, que atrelamos sucesso a sucesso financeiro, a questões onde você luta, né, para um bom trabalho e você vai subindo de cargo até o momento que você se sente realizado. Algumas pessoas realmente chegam nesse patamar que elas buscam tanto e depois, durante o caminho, elas vão perdendo outras coisas que são essenciais à vida. Então, o sucesso na vida não depende apenas do sucesso financeiro. Então, muitas realizações que conquistamos, até mesmo nosso autoconhecimento, a busca por ser uma pessoa melhor, também pode ser um sucesso na vida, né? Mas ele precisa realmente estar em conformidade com o que é bom, precisa ser bom, e não é bom só para você, é bom para os outros, no sentido de que não vai interferir no direito dos outros também, de viver sua vida, ter sucesso. A ética, né, aquilo que é importante para todos, né, a nível também coletivo, a nível como cidadão, como um ser social que somos, né? Então precisamos viver com ética, tudo que fazemos deve ser realmente pautado nessa conduta, né, nesse comportamento ético, e também o moral. Então o moral tem muito a ver também com o respeito às leis, respeito às condições sociais, desde que elas sejam também respeitadas. Então toda essa questão do que é bom, ético e moral deve ser levada em conta quando se diz em relação ao sucesso na vida, né? Deveres humanos são obrigatórios, então essa coisa de só tenho direito, eu faço o que eu quero. Não, seres humanos, principalmente segundo esse texto, a sabedoria está muito atrelada a isso, né? Essa prosperidade vem de você entender que você tem deveres com a sociedade, com os seus filhos, com a sua família, com o seu trabalho. Você tem deveres e esses deveres são obrigatórios para a gente viver em sociedade, no mínimo. Porque não adianta você buscar somente direitos, eu tenho direito a isso, direito àquilo, mas e os deveres? Como que fica, né? Os deveres com a sociedade, com os grupos que você participa, a responsabilidade com os negócios, com os combinados, acordos que você fez, né? Só podemos dar aquilo que possuímos, realmente. Não vamos dar algo que não temos, né, gente? Então, às vezes queremos ajudar, queremos auxiliar os grupos que participamos, queremos auxiliar as pessoas para que elas saiam de condições mais difíceis, mas a gente não está cuidando da gente mesmo, da nossa própria vida. Como a gente vai dar mais do que possuímos? Então, é muito coerente isso, né? Que não faz menor sentido dar aquilo que a gente não pode dar. Mas com o mundo que vivemos, às vezes a gente vive por cartão de crédito, vive por vários empréstimos, então a gente perde a noção da entrada financeira e a saída, né? Isso falando em finanças. Também não podemos dar aquilo relacionado a nosso próprio crescimento espiritual. Como que vamos dar para alguém amor, compaixão, se a gente não desenvolveu isso na gente, né? Como a gente quer dar alguma coisa que a gente não tem, que a gente não construiu, né? Como queremos ser amável com as pessoas se a gente não trabalhou esse amor em nós mesmos, né? Isso é muito interessante, é uma boa reflexão. Para ter sabedoria é preciso conhecer. Realmente, o saber, você tem que ter a certeza, a experiência concreta para você dizer eu sei. Quando alguém fala assim, eu sei disso. O saber vem de experiência, então você precisa conhecer realmente, você precisa compreender, vivenciar para você desenvolver essa sabedoria. Conhecimento é o canal para a sabedoria, como eu disse para vocês. Hoje existe uma diferença muito grande, né? E perdemos a noção dessa diferença, que é o acesso à informação, o conhecimento e a sabedoria. Então a informação é o que vem
para nós, é o que vem aos nossos bancos de dados, né? Então captamos muitas informações na internet, temos diversas informações. O conhecimento é o que fazemos com essas informações. Então ela chega até nós, vamos refletir, vamos buscar coerência, vamos buscar associações e depois disso vamos vivenciar esse conhecimento para ele se tornar sabedoria, ele se tornar propriedade nossa, daquilo que constitui o nosso ser, né? Sabedoria tem a ver com o ser diretamente. Então, quando passamos por experiência, seja ela boa ou ruim, realmente mudamos nossos estados, né? Ter problemas financeiros não é falta de responsabilidade. Isso é parcial, tá, gente? Sim, ter problemas financeiros também é falta de responsabilidade, porque podemos realmente não organizar nossas finanças ou gastar excessivamente, ter uma atitude consumista exageradamente e pode ocorrer isso sim. Mas também os problemas financeiros podem vir também de acordo com a crise, os momentos que estamos vivenciando, como temos cuidado de nós mesmos, né? Então, os problemas financeiros eles podem ser problemas pessoais e podem ser problemas sistêmicos, crises mundiais, crises do petróleo, crises disso, crises daquilo. Isso vai afetar a nossa vida e vamos precisar lidar com esses diferentes problemas. Nas crises é preciso conscientizar do valor do eu interior, que é a verdade imutável. Quando a gente tem como disse, né, sabedoria, nós sabemos os valores, aquilo que vale em nós mesmos, nós criamos fortalezas, né? Diante das circunstâncias exteriores, sabemos que tem algo mais forte, algo que é verdadeiro e imutável. E isso nos gera uma fortaleza, um apoio, porque o restante vai mudando, tudo que está ao nosso redor vai mudando, mas essa verdade ela se mantém imutável e firme. Isso que nos sustenta diante as dificuldades, as crises do mundo, né? Nossas dificuldades estão ligadas ao distanciamento da fonte cósmica. Para voltarmos, precisamos nos organizar aqui e agora. Olha que interessante, se organizar aqui é porque é interessante que a resposta de nossos problemas está em nós mesmos. O emocional atrapalha muito, gente. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, tudo fica pior. Então, se a gente está passando por um problema, aquilo pode se agravar mais devido ao nosso desequilíbrio emocional. Quando você volta a essa realidade cósmica, essa harmonia, quando você harmoniza a si mesmo, você já tem um estado de solução dos problemas. Porque o que o problema causa? Primeiro, né? Ele causa desinstabilidade emocional e mental. É a primeira sensação que nós temos, né? E depois, lógico, vai para outros setores da nossa vida, família, problemas financeiros, mas o que é mais afetado mesmo, que nós mais fixamos, né, como lembrança daquilo que nós passamos, tal, são as memórias daquilo que passamos emocionalmente, emoções intensas relacionadas aos problemas, né? Então, é preciso sim a gente voltar a essa fonte cósmica, que é a fonte da sabedoria, a fonte da paz, é a fonte da solução dos problemas. Está tudo lá. E quando voltamos, a gente começa a usufruir dessa paz e, através dessa paz, buscamos soluções e respostas para esses problemas. Porque a vida, ela não está em fugirmos dos problemas, mas solucionarmos esses problemas da melhor forma. Encontrar melhores caminhos em relação aos problemas. Os problemas também são como se fossem pontos de decisões. Ele abre bifurcações. Então, toda vez que surge um problema, precisamos fazer escolhas. Do que é certo e errado vai depender de como estamos relacionados, né, com nós mesmos e com esse problema e qual o nosso nível de maturidade para lidar com as respostas e fazer a escolha adequada de acordo com aquilo que é importante para nós, para o nosso crescimento, né? O plano mensal de entrada e saída ajuda a organizar as prioridades, aquilo que a gente falou sobre a questão financeira, né? Precisa ter um plano mensal, precisa saber quando entra, quanto sai. Gente, fazer educação financeira é fundamental.
Para aqueles que não fizeram algum curso, gente, na internet tem muita coisa falando. Basta você ter interesse, disposição, busca melhores condições para lidar com seus problemas financeiros. Alguns não é nem a questão da entrada, tem uma boa entrada, só que não sabe lidar com isso e não tem um fluxo, né, de caixa familiar ou empresarial que atenda às necessidades. Então, realmente precisa cuidar para verificar se não está gastando muito ou, ou até mesmo para lidar com os problemas, né? Talvez encontrar outras soluções que possam resolver para depois estabilizar o caixa. Mas é importante um plano. Tudo precisa de um plano. Gente, recomendo para todas as pessoas, faz um curso de educação financeira. Pode ser um curso simples, não precisa ser um curso de ações, derivativos, nada disso. Pode ser algo mais simples, como saber fazer um bom investimento ali numa renda fixa, saber controlar o seu caixa, o patrimônio, suas entradas, suas saídas, né? Vivemos numa sociedade consumista. Isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Então, o consumo é a identidade do indivíduo moderno. Então, consumir, ter alguma coisa, significa que você é para as pessoas no mundo atual. Então, se você tem uma casa, você é alguém de valor. Você tem um carro, você tem um valor X, dependendo do carro que você tem, ou valor Y. Então, você tem um preço de acordo com o que você tem. Se você tem um relógio de 500 mil reais, você vale 500 mil reais. Se você tem um relógio de 50 reais, você vale 50 reais. Então, as pessoas associam o valor das pessoas não pela sua ética, o seu padrão moral, ou o seu nível intelectual, ou até mesmo o seu nível de consciência, mas sim pelo que você tem, pelo que você consome. E esse consumir, gente, ele vai cada vez ficando mais funilado. O consumir está religado também a imagem, né? Então você tem uma imagem de uma família X, então você tem um valor, você tem o seu cônjuge, né? Tem uma beleza, altura, num nível tal, então você também tem um outro valor. Seus filhos, eles estudam em escola X, então você tem outro valor. Então a sociedade é baseada, os valores de uma sociedade, dos indivíduos dessa sociedade é baseada de forma muito medíocre somente ao estado daquilo que essa pessoa consome, daquilo que ela tem. Então você vale pelo que você tem, não pelo que você é. E esse é o mundo, porque o é muito abstrato, né? O é muita abstração, se. É algo muito pessoal, então é mais fácil você definir as pessoas pelo que você está vendo. Então acaba gerando uma impressão, né? Mesmo que as pessoas depois se arrependam, falam, nossa, a pessoa pensei que era assim, mas não é, tal. Mas a primeira impressão fica. É algo enraizado na cultura, gente. É quase que inevitável. Então, precisamos trabalhar, entender que as pessoas nos veem pelo que elas acham que nós temos e precisamos nos libertar disso também, dessa visão e buscar ser a gente mesmo. Buscar a gente ser mesmo, a gente mesmo, buscar nos conectar de forma positiva para sermos felizes, para estarmos bem conosco, né? E não para agradar os outros, para encontrar nos outros aquilo que eles acham que tem valor em nós mesmos, né? Então tomar muito cuidado com isso. Podemos ir em busca do superávit financeiro. Então é isso que todos nós buscamos, com certeza, né? A sociedade toda está buscando, ganhar em loteria, fazer jogos. É o superávit, quer superar, né? Quer sobrar dinheiro. E o sobrar muitas vezes está relacionado ao equilíbrio financeiro, a você ter planos financeiros, planos de futuro, planos a longo prazo, curto prazo, enfim, a gente precisa cuidar disso. Então, falando em finanças, volto a dizer, precisa de educação financeira, busque cursos, tem muitos cursos sobre educação, e isso vai rompendo essa ideia desse superávit, porque o dinheiro também ele é abstrato. O que valeu ontem não vale mais hoje, né? Um celular Motorola, daqueles antigão, bolachão, hoje não vale nada, mas naquela época valia. Então, o dinheiro ele também tem uma abstração, né, absurda.
e precisamos ter coisas que valem realmente, indiferente do tempo que passe. Mas que nosso objetivo não seja o superávit, né, financeiro. Se vier bem, nossa, que bom que veio, né? Que bom que a gente tem um superávit. Mas que possamos buscar verdades eternas, algo que nos realize pessoalmente. E muitas vezes está no lugar, a oportunidade da gente ter dinheiro nessa sociedade nos alavanca, nos coloca em outros lugares, nos colocam realmente com outras pessoas. Ele pode ser muito positivo da forma que ele é usado. A sobra precisa ser reconhecida como tal. Então, aqui fala sobre esse superávit, né? Essa busca financeira, né? É interessante isso, porque mesmo que sobre, a gente não precisa sentir triste, né, também, com a consciência pesada, nossa, está sobrando dinheiro. Não, pelo contrário, está sobrando, você está administrando seu dinheiro bem, está cuidando das suas finanças, está projetando bem sua vida, isso é muito bom. E se ela está sobrando, você também, isso de forma positiva, você pode contribuir com a sociedade, ajudando várias comunidades, pessoas. Então, você sobrar é muito bom, nos dá autonomia, né? Autonomia financeira é algo muito positivo, até para a nossa psique, né? É preciso destinar um dinheiro para essa sobra, depois de direcionar todo o dinheiro de acordo com as suas prioridades. Isso tem a ver, gente, diretamente com o trabalho de você investir. Então, você fazer investimento, você emprestar, né? Que é assim, são os investimentos. Você empresta para o banco, empresta para empresas e elas vão te pagando com juros. E lógico, investimentos seguros, investimentos para quem está iniciando, investimentos até conservadores, mas com muito cuidado, com muito zelo, você sabendo onde está investindo, isso pode direcionar bem o seu dinheiro e futuramente você pode precisar, então é muito importante você ter esse cuidado, essa independência financeira. É um cuidado que todo ser humano precisa ter. Isso está relacionado com a nossa prosperidade, porque a prosperidade também tem a ver com saúde. Quando você está bem com o seu dinheiro, você dificilmente vai... Problemas que você passaria sem dinheiro, você vai diminuir, né? Então, eu entendo que o dinheiro não pode ser nossa idolatria, mas ele soluciona muitos problemas. Então, a gente precisa ser mordomo, sim, das nossos bens, das nossas propriedades, e o dinheiro também pensando ele como um bem, onde vamos usar ele de diferentes formas conforme a nossa necessidade, seja presente ou futuro. A riqueza não precisa necessariamente ser dinheiro, mas habilidades que adquiriu. Então, realmente, é isso que eu estava falando, né? Então, temos aqui algumas citações: energia, quer dizer, você tem uma boa disposição de energia, você desenvolveu uma boa consciência, você pratica exercícios, você tem vigor, o seu tempo. O tempo é dinheiro, gente, o tempo vale muito dinheiro, porque o tempo não volta. Então, o tempo, ele tem, inclusive, né, as pessoas vendem o seu tempo, como CLT, vende o seu tempo para uma empresa, né? Afabilidade, ideias criativas, capacidade de conhecimento especial, talento, enfim, todos esses itens são importantes porque eles são todos relacionados a bens imateriais, né? Bens que a gente às vezes não vê assim, mas isso é importante, né? Se observarmos tudo que temos, percebemos que não somos pobres. Sim, a pobreza vem da falta de reconhecimento de valores. A pobreza é a ausência de valores. E quando a gente fala valores, não é valores monetários apenas, são todos os tipos de valores. Então, às vezes você não tem valor monetário, mas você tem um valor de agregação cultural, intelectual, que contribui para muitas pessoas. Você é uma pessoa rica, você tem possibilidade de trocar, de transmitir conhecimento. Você é uma pessoa que tem facilidade em administrar, em trabalhar com economia, de aconselhar pessoas. Gente, você tem uma sabedoria que pode contribuir, você conhece serviços técnicos, mecânicos, e você consegue solucionar problemas das pessoas. Isso é riqueza, gente. Você tem um tesouro na sua mão. Inclusive, a gente troca, né, algumas coisas, atividades que nós fazemos por dinheiro. Então, quer dizer, elas valem alguma coisa, elas são a nossa riqueza. Então, as nossas atividades, aquilo que nós sabemos fazer, isso é riqueza, gente. É só saber utilizar, saber fazer as trocas, as negociações corretas. Mas está aí o marketing digital, tem tantas outras possibilidades que faz com que a gente troque
atividades, contribua com as pessoas e as pessoas nos retribuam, né? Através da geração de valores, e esse valor vai trazendo também valores monetários para nós, né? Então isso é muito interessante. É daquilo que sobra que damos para o próximo. Então, você precisa realmente ter essa sobra, aquilo que nós comentamos, né? A sobra é importante, a sobra que nos faz, né? A gente contribui com os outros. Podemos pensar em como nossas habilidades podem ser trocadas por dinheiro, isso eu já comentei agora, né? Escreva cada habilidade, entregue para o cosmos, e isso a gente tem que ter uma confiança, né? O que acontece é que às vezes a gente pensa, eu tenho uma habilidade, mas eu não consigo, e começa a entrar naquele nível de negatividade, e às vezes a gente tem que soltar, né? Temos uma habilidade, temos uma facilidade, entrega, no momento certo aquilo vai ser direcionado, e vai atingir as pessoas, e as pessoas vão ter interesse em conhecer mais e vão querer contribuir com o seu trabalho, com a sua missão. Então, entrega para o cosmos, né? Então, o conhecimento, o conhecimento é o único bem que a gente leva conosco mesmo. Então, alguns outros bens, como celulares, a gente pode ser furtado, ou outros, né? Mas o conhecimento não, o conhecimento você leva para si. Então, é maravilhoso. Leia mais, gente. É um conhecimento que você não vai perder. Só agrega, né? Quando conquistamos as coisas, não significa que estamos subtraindo de outras pessoas. Aquilo que vem de Deus não tem limites. É interessante que o fato de você conquistar, lógico, de forma ética, de forma justa, os seus bens materiais, você não está subtraindo dos outros, porque você não está roubando, não está com usura, ou talvez fazendo negociações injustas, né? Não, você apenas está conquistando aquilo que é seu por direito, porque você talvez você está fazendo uma boa negociação, porque geralmente a negociação, gente, o que compreende a negociação? É quando é bom para ambos, né? Então, quando você faz uma negociação, aquela pessoa que você está fazendo negociação, ela está saindo na vantagem e você também está saindo. Essa é uma negociação honesta. E o que é ensinado também, né, nas escolas de administração, enfim, né? O que acontece é que realmente tem pessoas que usam das fraquezas das pessoas para abusar, para extorquir pessoas, né? Então isso é muito feio, né, gente? Isso é injusto. E não é esse o ideal que está se falando aqui. O ideal é você fazer negociações justas, honestas, pagar pelo que é o valor daquilo, as pessoas também receber aquilo, né, de forma justa, o seu produto, você entregar o produto bonitinho, não entregar quebrado, você está vendendo alguma coisa, você está passando algum conhecimento, é um conhecimento válido, um conhecimento importante, significativo, nada que seja distorcido, né, ou alguma coisa que venha a enganar a pessoa que você está negociando ali do outro lado, né, mas precisa fazer as coisas realmente com justiça. E assim, realmente não há limites, né? Porque a troca, os valores, eles não são perdidos. Eles são transmitidos e trocados com as pessoas. Antes trocávamos boi, porco, né? Frutas e legumes. Hoje as trocas são mais abstratas, né? Então a gente troca às vezes dinheiro por informação, por conhecimento sobre... fazemos investimentos e recebemos juros, olha só. Então, as possibilidades, aumentou as possibilidades de troca, né? Não se perdeu aquelas trocas de uma forma mais arcaica, né? Que eram alimentos e minerais, enfim, né? Commodities, né? Mas sim outras maneiras da gente fazer trocas, né? E fazer negociações. Deus pode tudo, ajustar nossas finanças e curar nossas doenças, nada é impossível. Quando a gente crê assim, tudo é possível. Às vezes a gente está numa situação difícil e é possível aquilo reverter, gente. Passa 2, 3 dias, aquilo reverte. Me lembrei agora da roda da fortuna, né? Então quem está em cima desce, quem está aqui embaixo sobe. Não se apegue. Quando você estiver lá em cima, existe uma possibilidade de você cair, passar um ciclo da sua vida que venha cair. E quem tem lá embaixo não vai ficar a vida inteira não, gente. Existe uma possibilidade de você também estar em posições melhores, em qualidades melhores de vida. Então, tudo é possível, né? Estamos dentro dessa roda de fortuna, ou a roda de Sansara, né? Então, sempre tem um embaixo, em cima, e
e a roda gira, né? A roda gira. Então, como diz, o mundo gira, né? Então, a gente tem vários ditados que falam sobre isso, né? Pessoas falam assim, cuidado que o mundo dá volta, né? E é isso, porque a pessoa que está lá em cima, às vezes fica muito arrogante, né? Ele acha que tudo é dele, ele é dono do mundo, e depois ele pode passar uma dificuldade e ele precisa ser testado para que ele seja mais humilde. E a roda vai girar para baixo. É aquele que está lá embaixo e pensa assim, mas gente, eu quero fazer de tudo para crescer. Ele começa a lutar, ele vai começar a trabalhar para sair daquela condição e ele pode melhorar de vida. Então, tudo é possível nessa grande roda que vivemos, né? O cósmico nos ajuda a detectar hábitos destrutivos, noções errôneas que nos tiram da direção de uma boa saúde, uma boa situação financeira. Que maravilha, né, gente? Então, o cósmico nos ajuda a detectar. Se estivermos sensíveis à sua voz, podemos perceber o poder, né, do cosmos nos mostrar defeitos que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. Que às vezes um amigo muito íntimo talvez nem falaria, e o próprio cósmico ele vai te mostrar, se você estiver suscetível, se estiver aberto, receptivo, ele vai te mostrar coisas que estavam até veladas de você mesmo, que você estava escondendo. E que o próprio ego não quer, né, chegar até ali. E o cósmico vai nos mostrando. Ele fala, opa, ó, esse hábito aqui não é legal, cuidado com isso. Olha para onde você está chegando nisso, gente. Cuidado com essa noção que você está tendo da vida. E isso é muito bom, gente. Nós temos um companheiro maravilhoso que nos ajuda, está conosco todos os momentos. E ele nos ajuda até a ver nossos defeitos. É só perguntar, o que eu não estou vendo aqui? Por favor, me auxilie. Que eu não estou conseguindo enxergar. Onde está o erro? O que eu estou fazendo de errado, né? Perguntas ajudam. E a sensibilidade, a receptividade, a calma em ouvir a voz do cósmico faz a gente detectar esses hábitos destrutivos, né? A vida financeira desequilibrada e saúde debilitada atrapalham o bem-estar, e a busca mística e espiritual dificulta o desenvolvimento interior. É verdade, gente. Bom, eu lembrei agora da pirâmide de Maslow, né? Então, assim, a gente tem várias questões, né? A pirâmide, ela pensa primeiro na parte principal, ela é a sobrevivência, e ela vai chegando a níveis como posso dizer, mais sensíveis, mais delicados, né, da mente humana, da realidade humana. Então, até chegar a mente, ao mental, ao psique, ao estado familiar, estado espiritual. Só que, assim, a gente pode interpretar a pirâmide de Maslow assim, você precisa primeiro cuidar da sua questão de sobrevivência, depois você vai cuidando das outras, até você ter uma condição melhor para você cuidar da sua vida espiritual. Mas isso, no mundo atual, não dá para a gente fazer isso. O mundo atual, ele é muito assim, ele é muito instável, ele é muito interpenetrado, né? Então, não existe aquela coisa de tudo já muito dividido, assim, né? Então, mesmo a gente pensando numa sociedade com classes, diferenças de classes, a gente tem uma vida muito assim, ó, desregrada, a ondulação o tempo inteiro. Estamos para cima, estamos para baixo. Isso acontece um dia, parece que é um ano. Aconteceu muita coisa em um dia, principalmente nas cidades grandes. A gente tem muita experiência com muitas pessoas, com muita questão, muito problema. E pensando nessa pirâmide de Maslow, a gente tem que pensar tudo ao mesmo tempo também. Tudo está ocorrendo. A vida espiritual, a vida mental, a vida, a sobrevivência, o trabalho, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa administrar isso simultaneamente, né? Então, se você está com a vida desequilibrada, você fala assim, eu vou ter que cuidar da minha vida financeira primeiro, depois cuidar da minha saúde, para depois eu cuidar da minha mente, eu ir marcar um psicólogo, para depois eu tiver tempo eu vou cuidar da vida espiritual. Isso é bonitinho, assim, na teoria. Na prática não é assim não, gente. Na prática, você tem que cuidar da vida financeira, depois você tem que pegar um tempo para você cuidar da sua saúde, marcar médico num dia, no outro dia, você fazer exercícios, acordar de manhã, e ao mesmo tempo você tem que fazer sim sua busca espiritual, tem uma religião, enfim, você fazer suas orações. Então isso acontece simultaneamente. A vida financeira, o controle da vida financeira, saúde,
bem-estar, família, espiritual, tudo isso, desenvolvimento interior, desenvolvimento psicológico, tudo isso acontece simultaneamente, tá? Trabalhe isso simultâneo, cuide das áreas da sua vida simultaneamente, tente não esquecer. Se você esquecer, anota, faz anotações. Anotar ajuda a gente a entender o que está falhando. E o próprio cósmico vai mostrando, nosso coração vai apertando para um lado, aperta do outro. Eita, tem que cuidar da minha saúde, tem que cuidar dos meus filhos, não estou educando, tem que cuidar da minha parte financeira. E deixei a vida espiritual para lá. Então a gente precisa ter um cuidado simultâneo, né? Oração pela manhã, olha que oração linda. Deus de meu coração, que eu possa ser grato por tuas inúmeras bênçãos, pela tua luz, vida e amor que tenho recebido. Que meus esforços místicos sejam sempre inspirados e que eu me torne consciente de tua presença e orientação divina nesse dia. Santifica meu coração e minha mente para que eu possa refletir sempre teu amor e tua divina sabedoria, assim seja. Que oração maravilhosa. Você acorda de manhã com uma oração dessa profunda, falada assim, realmente de coração, ela muda seu dia, viu? Ou te coloca num estado assim de energia, de vitalidade muito maior do que se você não fizesse. E aí tem aqui algumas propostas de exercício, né? Então tem um exercício de prosperidade aqui. Um período diário especial de agradecimento pela ajuda cósmica, aquilo que a gente mostrou. Segundo, um depósito monetário, uma caixinha qual denominaremos caixinha da prosperidade, onde será colocada regularmente uma determinada quantia estipulada por nós durante 40 dias. Olha lá, gente. Hoje temos as caixinhas virtuais, tem bancos aí, né? Fintechs, bancos digitais aí que você pode fazer caixinha, né? Então, faça uma caixinha, faz um teste, vá lá, gente. O que você vai perder com isso? Faça uma caixinha e acredita. Durante 40 dias faz essa caixinha. Visualização da prosperidade com a energia da qual participamos. Quando você visualiza aquilo que você quer, você tem que sentir. Sinta ao mesmo tempo que você está visualizando. Um período diário dirigido ao cósmico para obter a compreensão do uso da abundância. E após os 40 dias da realização do experimento, o valor total deve ser doado com alegria e o pensamento firme de que a lei da prosperidade se cumpre. Isso é o que a gente chamamos de, na hora que você dá, você recebe. Quanto mais você doa, mais você recebe. Gente, a vida é assim, tá? Então, se você é egoísta, raramente você vai receber alguma coisa, porque a negociação, todos querem receber. Então, se você vai precisar dar alguma coisa para alguém que alguém queira. Isso faz com que você ganhe dinheiro, por exemplo. Então, quanto mais você falar, eu quero sair sempre na vantagem, nunca quero perder, na realidade os outros também estão pensando a mesma coisa. Então, se você quer prosperidade, você tem que tirar esse senso de egoísmo e tem que ver o que você pode contribuir com as pessoas, o que você pode ensinar, o que você pode falar, o que você pode fazer, arrumar um carro, arrumar uma casa, ser um marido de aluguel, pedreiro, economista, enfim, verifica o que você pode fazer, o que você pode ajudar. Não seja egoísta, contribua, ensine, faça aquilo que você sente no seu coração que é bom para você e com certeza será bom para os outros. E essa lei vai voltar, porque você vai doar e você vai receber. E pensando em dinheiro, isso aí é um bom ato de doação, porque você vai começar a ter essa disposição em querer fazer, em querer doar, em querer ajudar os outros. E você, naturalmente, você vai recebendo também em troca, ok? Precisamos manter uma atitude mental positiva. Gente, precisa. Ficar pensando negativo, de qualquer forma, se você pensar positivo e negativo, os dois não vai custar nada. Então é melhor pensar positivo, né? Devemos desejar ardentemente, só podemos possuir aquilo em que lutamos. Sim, temos que lutar. Tudo tem. Para você colher, você tem que plantar. E plantar, gente, não é brincadeira, não. Tem que cortar a terra lá, arar a terra, né? Para você colocar lá sementinhas, ficar, né, jogando água, administrar. Então, sim, não é fácil assim também, não. Dinheiro como forma de energia. Quanto mais livre fluir, mais se torna produtivo. Isso o dinheiro tem que canalizar, né? Essa coisa de você ficar também amarrando dinheiro, coloca debaixo do colchão.
Não, dinheiro você investe, você empresta para as pessoas te devolvem com juros, você vende, você empreende. É isso que faz, né? Que gera. O dinheiro precisa ser usado continuamente de forma construtiva e consciente, aquilo que falamos, né? Evitar o consumismo, a carência, né? Então tem que cuidar da gente. Quando estamos numa atitude, um comportamento muito consumista, a gente tem que parar e refletir, entender por que eu estou sendo tão consumista. E se você buscar, os fatores são psicológicos, né? Ok? As duas leis da prosperidade, da receber, como a gente comentou. O dinheiro tanto nos beneficia quanto beneficia os outros, comentamos isso aí também. Devemos usar o bem que possuímos, dar sem restrições e receber sem orgulho. Isso aqui eu preciso comentar. Devemos usar o bem que possuímos. Gente, se temos um bem, usamos, vamos usufruir dele. Se você tem um dinheiro, você guardou aquele dinheiro para uma viagem, para alguma coisa, use aquele dinheiro, faça uma boa viagem, uma boa experiência. Se você comprou uma televisão, assista a sua televisão, não fica com medo de assistir ou com dó, sabe? Tem gente que às vezes é tão apegado, tão grudento assim com as coisas que, né, que acaba não usufruindo dessas coisas, né? Dar sem restrições, se você tem a capacidade de dar, dê, e não fica lá, meu Deus, por que eu dei isso? Ai, fica ali maquinando, dá e pronto, esquece isso. Entrega para o cosmos, né? Já que você teve essa atitude de dar, então esquece. E receber sem orgulho, né? Então vamos lá, você receber e obrigado, agradecer a pessoa que você recebeu, ficar muito feliz, receber um elogio, por exemplo, né? Na verdade é um presente, o elogio. Parabéns por isso que você faz, isso. Muito obrigado. Tem algumas pessoas, né? Eu às vezes tinha esse hábito e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? É uma coisa muito enraizada no Brasil que é não gostar de receber elogio. Você recebe um elogio, que isso? Não, eu não fiz isso tudo, nem mereço um elogio desse. Então você começa a negar elogios porque você não quer transparecer uma ideia de que você seja um arrogante ou algo do tipo. Então a gente tem isso na cultura, tá tão enraizado na cultura brasileira, né? E é uma palavra tão simples que a gente tem que falar. Muito obrigado. Fico grato por você ter me elogiado, ter reconhecido, né? Então, a gratidão, gente. Recebeu, agradece, sem orgulho. Dá de boa vontade, sem negociar com o cósmico. Isso é muito bom, né? Você entrega para o cósmico. Deu, cósmico, agora cuida, porque eu fiz minha parte. Não sei o que o senhor vai fazer, mas tá aí, né? E não tem problema também em dar incondicionalmente. Então, faça isso. Devemos dar se quisermos receber. Isso, aquilo que nós conversamos. Gente, na prática, na economia, pensando de uma forma bem fria até, a gente não precisa nem fazer muita viagem, nem entrar em outras dimensões. Pensando na maneira concreta como nos relacionamos, o mundo é esse. Se a gente quiser receber, a gente tem que dar. Então, você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Vende sua hora. Você quer ganhar dinheiro com algum negócio, você tem que juntar um dinheiro e investir no negócio. Aí o negócio vai dar frutos e você vai receber ali, né, o prolabore, enfim, você vai receber. Mas você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, você não vai receber também. Não fica, ai, meu cosmo, eu vou pensar positivo. Pode pensar positivo como for. Se você não fizer nada, não vai receber. Nesse mundo que nós vivemos, no mundo físico, ele depende de movimentos. Você precisa agir. Então, existe uma potência, existe uma atitude, e aquela atitude ela espelha em reações, ou em movimento, em consequências, né? Então, atos e consequências. Se você faz alguma coisa, isso vai gerar uma consequência boa ou ruim, né? Então, precisamos fazer alguma coisa se quisermos receber. Se quisermos receber coisas boas, vamos fazer coisas nessa direção. Se quisermos receber coisas ruins ou retratações de coisas erradas, é só fazer coisa errada. Pensamentos positivos abrem caminhos. É isso porque você potencializa algo bom. Isso te fortalece a você tomar uma atitude, uma boa decisão, né? Enfim, todos nós somos um, porém cada qual dependente e ligado ao outro por laços que nos tornam verdadeiros irmãos. Aquilo que possuo, aquilo que posso produzir ou fazer, beneficia outros, portanto a existência de alguém depende de meus esforços
e a minha dos esforços de outros. Aquele que receber coisas que outros necessitam deve distribuí-las com alegria em nome da fonte suprema de suprimentos, o cósmico. Se o cósmico nos dá vida e nos dá existência, deixa esse corpo tudo bonitinho, uma harmonia dos olhos, então ele também nos dá a capacidade de também fazermos coisas que têm coerência, coisas harmônicas, coisas que contribuem, coisas úteis para os outros seres humanos. Que como nós também somos, né, todos irmãos, às vezes não reconhecemos, né, como irmãos, mas todos nós, dependemos do outro, seja economicamente falando, seja através do conhecimento. O conhecimento não é meu. Você vê, tudo que a gente conhece aqui, que a gente comenta, está atrelado também a um repertório do que a gente lê, do que a gente conhece, do que a gente conversa. Então, os seres humanos, eles dependem um dos outros, inclusive de outras eras. Então, conhecimento, por exemplo, a gente tem conhecimentos do século XV, século X. Temos ali a Bíblia Sagrada, né? Então, remota a séculos antes de Cristo. Então, gente, todos nós dependemos uns dos outros, e as pessoas do futuro vão depender da gente. E as pessoas atualmente, no presente, umas estão dependendo das outras, né? Os filhos dependem dos pais, os pais uma hora vão depender dos filhos. E isso é um ciclo de dependência e de ajuda também, de coerência, né? De coerência de uma forma positiva, né? Não estou falando de uma forma negativa, não de exploração, desse tipo de coisa, mas estou falando de uma dependência bonita, harmoniosa, né? Que faz com que a humanidade seja o que nós somos, né? Que é o que é um depender dos outros. Um cria o banco, alguém criou esse computador, criou esse microfone, estou falando aqui, está ajudando a comunicar para outras pessoas. Então existe uma ajuda mútua de todos, né? Todos ali ajudando e contribuindo para a melhora da vida de cada um, né? Então, se tivermos essa visão, podemos melhorar muito a nossa condição de vida, né? Turma, eu acho que é isso. Isso é falando sobre prosperidade, é um texto maravilhoso. Recomendo, né, vocês depois reverem essa palestra, meditarem, fazer reflexões pessoais, escreve, sabe? Coloca ali para fora o que você está pensando, problemas, o que você está fazendo de errado na vida. E o cósmico ele vai falando para você, ele vai te dando melhores opções daquilo que você deve fazer e soluções para os seus problemas, né? Ok? Então, turma, muito obrigado. Vamos encerrar com a nossa musiquinha e aí teremos depois, quem sabe, aí um próximo encontro para falarmos de assuntos assim tão interessantes, né? Um abraço, pessoal.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.